Um conceito muito importante quando a gente trabalha no Scratch é o conceito do ângulo de direção do nosso personagem. Por exemplo, eu vou adicionar aqui essa bola de beisebol e vamos fazer uma programação bem simples para ela ficar flutuando aqui na tela. Então, o que nós queremos é que quando a bandeira verde for clicada, ela fique sempre andando para frente. Então, eu vou colocar aqui esse bloco sempre e vou colocar aqui mova uma certa quantidade de passos. No caso, eu vou colocar aqui 4 passos, que é para ele não andar muito rápido. Quando a gente clica na bandeirinha verde, ele fica andando sempre para frente, sempre na direção dessa linha azul. Então, eu vou colocar aqui a 45 graus. Então, ele está inclinado a 45 graus e vejam que ele sumiu da tela, porque ele não tem um comando para voltar, ele anda sempre para frente. Mas nós temos esse comando que nós já utilizamos uma vez, se tocar na borda, volte. Dessa forma, sempre que o nosso personagem encosta na borda, ele volta como se a bolinha estivesse batendo na parede mesmo. É importante perceber aqui, é importante notar o que acontece com essa linha azul que indica a direção do nosso personagem. Perceba que quando ele está indo, eu vou dar uma pausa aqui. Quando ele está indo nessa direção aqui, para cima, ele está em 45 graus. Podia estar em qualquer direção, mas nós colocamos aqui 45 graus. Então, ele está indo a 45 graus. Quando ele bate na parede, se ele bater aqui em cima, ele vai ter que, ao invés de ir nessa direção, ele vai ter que ir nessa direção. Então, ele estava indo para lá, nessa direção, 45 graus. Na hora que ele bate aqui na parede, ele deve vir nesta direção. Essa direção aqui seria algo em torno de 135 graus. Lembrando que aqui os graus de inclinação aqui no Scratch é diferente do que nós estamos acostumados a ver. O grau 0 é totalmente na vertical. Isso é importante não esquecer. Então, se a nossa bola ela está indo nessa direção, ela bate na parte de cima do palco, para que ele mude de direção, ele tem que ir a 135 graus. E da mesma forma, se ele está indo a 135 graus e bate aqui na parede direita, ele vai ter que vir nessa direção. Essa direção aqui significa algo em torno de menos 135 graus. E se ele está indo nessa direção, menos 135 graus, e bate aqui na parede na parte de baixo, ele vai mudar a inclinação para algo em torno de menos 45 graus e assim por diante. Perceba, então eu vou deixar ele de novo aqui com 45 graus. E você vai perceber que ele vai ficar sempre entre 45, 135, menos 135, menos 45 graus. Ele está sendo executado. Perceba que ele nunca muda disso. Nunca muda. Ele está sempre entre menos 45, 45, menos 135 e assim por diante. É lógico que isso não seria verdade se a gente mudasse aqui o grau, a inclinação. Né? Então, 76, menos 76, porque ele está em outra direção. Então, esses valores não são fixos, eles variam. Mas, a título de exercício, vamos considerar aqui sempre 45 graus e o 135 com seus respectivos números negativos para ficar mais fácil. O que nós vamos fazer aqui, acho que todo mundo já jogou uma vez aquele jogo Brick Breaker, onde tem uma espécie de uma raquete na parte de baixo da tela e você não pode deixar a bolinha cair. Então, se nós quiséssemos simular aquele Brick Breaker, seria só a gente desenhar aqui, de alguma forma, a nossa raquete que apareceria na parte de baixo aqui da tela. Que está bem maior do que nós estamos acostumados a ver naqueles games. E o controle dessa raquete seria bem simples, né? Quando a seta para a direita for pressionada, ele deverá apontar para a direção 90, que é direita, né? 90 é direita, e mover, vamos supor, 5 passos. Isso é quando eu pressionar a seta para a direita. Perceba que eu pressiono a seta para a direita, ele vai para a direita. Agora basta duplicar para fazer a mesma coisa para a esquerda. Só que quando eu apertar a seta para a esquerda, ele não vai apontar para a direção 90, ele vai apontar para menos 90, que é a esquerda. Então vejam que agora a raquete aqui do nosso jogo ele está funcionando. Só que tem uma coisa.
o Scratch não sabe ainda que essa nossa raquete ela vai servir para impedir que a bolinha passe. Assim como no screencast anterior, o carro não sabia que não poderia ultrapassar a linha que para nós era uma parede. Perceba que ele passa direto pela raquete. Ele só volta quando encosta realmente na parede. O que nós queremos fazer aqui é, quando a bolinha encostar na raquete, nós queremos que ela volte. Né? Ela não pode passar da raquete, não pode encostar na parede. Para isso, nós temos que programar aqui a nossa bola de beisebol. Nós vamos continuar dentro desse bloco sempre aqui. Ele vai sempre mover 4 passos, se tocar na borda, volte, porque ele está considerando essas bordas aqui do nosso palco. Só que nós temos que colocar uma outra condição. Se ele encostar na raquete, ele tem que voltar. Então, como eu falei, se alguma coisa, então eu vou usar aqui o bloco C. Daqui a pouco eu coloco esse bloco C aqui dentro do nosso bloco sempre, mas vamos pensar nele aqui por enquanto. Se vamos renomear aqui o objeto. O objeto 2 eu vou chamar de raquete. Isso daqui eu vou chamar de bola, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Nós vamos usar aqui um sensor que nós já vimos em algum screencast anterior. Então, se está tocando na raquete, faça alguma coisa. Então, e se faça alguma coisa, eu vou definir por enquanto como sendo a ponte para a direção. Eu vou colocar aqui, vou colocar para cima, tá? Então veja, nossa raquete, nossa bola de beisebol, ela vai estar apontando na direção 45. E ele vai começar a andar. Mova 4 passos, se tocar na borda, volte. Ele vai bater na borda, vai voltar. Mas quando ele encostar na raquete, ele vai executar isso aqui, a ponte para a direção 0. Só para a gente ver o que vai acontecer. Você vai reparar que quando ele encostar na raquete, ele vai apontar para cima. Olha lá, apontou para cima. Isso aqui foi só para a gente ver como que funciona, para a gente detectar quando ele encosta na raquete. Só que não é exatamente isso que a gente quer. Né? A gente quer, por exemplo, vamos fazer uma simulação. Aqui está a nossa raquete e aqui está a nossa bola de beisebol. Suponhamos que ele esteja indo nessa direção, menos 135. Ou seja, ela está indo nessa direção e vai encostar na raquete. Quando ela encostar na raquete, eu quero que ela aponte para cima e para a esquerda, ou seja, eu quero que ela aponte para cá, para a posição menos 35, para a direção menos 35. Desculpa, menos 45. Então, eu vou deixar aqui com menos 135. Opa. E agora eu tenho que colocar uma outra condição. Esse bloco, a ponte para a direção 0, eu não vou usar. Por quê? Eu vou colocar um bloco aqui, a ponte para a direção menos 45. De novo, direção menos 45 vai fazer com que a bola aponte para cá. Veja que aqui vai aparecer a direção menos 45. Está menos 44, mas é porque não é muito fácil controlar aqui direto na linha azul. Tá certo? Veja o que acontece na hora que eu clico no botão, na bandeira verde. Quando tocar na raquete, ele vai apontar para a direção menos 45. Que era exatamente o que a gente queria. Quando encostar na raquete, ele aponte na direção 45. Olha o que acontece agora. Ele encostou na raquete, só que a instrução que ele tem é, quando encostar na raquete, aponte para menos 45. Só que menos 45 vai ser sempre essa direção aqui. Então, independente de qual lado ele está vindo, ela vai sempre voltar para essa direção, que é menos 45. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer que quando ela vier nessa direção que ela está indo agora, ela vá para a outra posição, que é 45. Vamos fazer uma simulação aqui. Quando ela estiver vindo nessa direção para encostar na raquete, ela deverá apontar nessa direção, que é direção 45. Para simular mesmo o rebatimento da bola na raquete. Então, para isso, nós vamos ter que mudar aqui dentro desse bloco C. Nós vamos ter que colocar um outro bloco C aqui dentro. Por quê? Nós vamos verificar... ele está encostando na raquete, tudo bem, mas qual que é a direção que ele está agora? Então, se for 135, nós vamos dizer que a nova direção dele vai ser 45. Se for menos 135, a nova direção dele vai ser menos 45. Tá ok? Então eu vou deixar ele aqui com 135 para a gente poder fazer um teste. Se, agora eu vou pegar aqui existe esse sensor
eu posso pegar vários aspectos de um objeto qualquer. Então eu vou pegar aqui a direção da bola. Mas veja que esse daqui não encaixa aqui no bloco C. Eu preciso usar aqui um operador de comparação. Nós vimos operadores já no passado. Então, se eu peguei aqui o operador de comparação de igualdade. Então, se a direção da bola é igual a 135, ou seja, se a bola está indo nessa direção, se encostou na raquete e está indo nessa direção, então ele vai passar a apontar para a direção 45. Se a direção da bola é 135, encostou na raquete, a nova direção vai ser 45. Vai apontar para cima e vai dar a sensação de que ela está sendo rebatida pela raquete. Na hora que nós clicamos no play, bandeirinha verde, é exatamente o que acontece. Veja o que acontece quando ele tem na outra direção. Ela passa direto, porque nós mudamos aqui a condição. Ele só vai apontar para a direção 45 se a direção da bola for igual a 135. Ou seja, se for nesse caso aqui, ó, ela rebateu. Mas quando ela está voltando, perceba que isso não vai acontecer. Para a bolinha. Porque quando ela bate desse lado, ela está com menos 135. E não 35 como está aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma outra condicional idêntica, né? Então, não aqui, mas fora. Então, se nós vamos pegar aqui de novo o operador de comparação de igualdade, vamos pegar aqui o sensor para pegar qual que é a direção da bola. Se a direção... Esse scratch é tão precipitado. Se a direção da bola é igual a menos 135, ou seja, se a bola está indo nessa direção, menos 135, então eu quero que ele aponte para essa direção, que é menos 45. Então, aponte para a direção menos 45. Agora sim, nós esperamos que a raquete rebata a bolinha de qualquer que seja o lado que ela está vindo. Então veja que não importa se a bolinha vem da direita ou vem da esquerda, ela sempre vai rebater na direção certa. Perceba que aqui nós fixamos as direções sempre entre menos 45, 135, menos 135 e assim por diante. Nós só verificamos aqui se a direção é 135 ou menos 135 porque se a direção da bola for menos 45 ou 45, ela estará se dirigindo para a parte superior do palco e não na direção da raquete. Então, se ela encostou na raquete, se ela está tocando na raquete, obviamente ela tem que estar apontando para baixo, ou seja, 135 ou menos 135 aqui no nosso caso.